Vamos falar aqui então da hibridização do carbono. O que acontece? Nós estamos falando aqui que os carbonos, né, fazem ligações covalentes, ou seja, compartilham elétrons. Lembra que nós já fizemos? Eu tenho aqui o hidrogênio tem um elétron, nós temos o cloro tem 7 elétrons, não é verdade? Então, o hidrogênio, ele se espelha lá no hélio, né? 2 elétrons, ele atinge a estabilidade. E aqui o cloro, 8 elétrons, adquire a estabilidade. Então vamos lá, olha só. Ele tem 7, quer ganhar 1. Ele tem 1, quer ganhar 1 também para ficar com 2. Os dois querem ganhar. Então um vira para o outro e fala assim, me dá o seu que eu te dou o meu, né? Aquela coisa. E aí eles compartilham. E a gente representa simbolicamente, por isso daqui, né? Por esse tracinho. Quer dizer que o elétron está sendo compartilhado entre esses dois. Então esses 2 elétrons agora pertencem aos 2. Então o hidrogênio passa a ter 2 e o cloro passa a ter 8. Porque ele conta com o elétron do hidrogênio também. Assim como o hidrogênio conta com o elétron do cloro. Tudo bem? Agora presta atenção. Acontece que, né, essa questão das ligações, dos modelos atômicos, sofreram muitas transformações ao longo do tempo. Tudo bem? E hoje nós acreditamos o seguinte. Nós acreditamos que o elétron, ele não está lá paradinho lá, não fazendo pose aqui, não. O elétron está em movimento. Tudo bem? Não dá para você saber com exatidão, né, aonde está o elétron e qual que é a velocidade do elétron. Não dá para você saber com exatidão isso. Mas a gente consegue calcular uma região do espaço onde a probabilidade de se encontrar esse elétron é alta. Eu tenho aqui o hidrogênio, tudo bem? O hidrogênio nós vimos que é só um próton. Então vamos colocar aqui o próton. Olha só, o núcleo dele é só um próton. Ou seja, ele tem um elétron. Aonde está esse elétron? Não sei, tudo bem? Mas tem uma região no espaço, tudo bem? Tem uma região no espaço onde eu consigo encontrar esse elétron. No caso do hidrogênio, só tem um elétron. Lembra, se nós fizermos a distribuição eletrônica, nós vamos ficar assim, 1s1. Tudo bem? Então aqui eu tenho um orbital s. Tudo bem? Um orbital s, né, ao se calcular essa região de probabilidade, nós vimos que esse orbital ele é uma esfera. Tudo bem? Então o orbital s, imagina aqui, é uma esfera, né, em torno do núcleo, onde a maior probabilidade de encontrar um elétron é aqui. Então o elétron pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer região, né? A maior probabilidade de a gente encontrar ele vai ser nessa região que é uma esfera em torno do núcleo. Esse é o orbital S, é uma esfera. Por exemplo, o orbital P, a maior probabilidade de encontrar eles é nessa região aqui, que tem o formato de um halteres. Tudo bem? Então, o que acontece então? Então, quando eu faço uma ligação covalente, né, esses orbitais se aproximam, ocorre uma penetração desses orbitais, tudo bem? E aqui, né, fica a região onde os elétrons estão sendo compartilhados, tudo bem? Então aqui é um modelo aqui, de uma ligação covalente, tudo bem? Então penetra os orbitais aqui, no caso do hidrogênio, a gente está formando aqui, o H2, então é isso que acontece. Agora olha só, vamos dar uma olhada no carbono, Aqui, o carbono, então, olhando lá na tabela periódica, eu encontro que o número atômico dele é 6, tudo bem? É o número atômico dele 6. Ou seja, se ele é um átomo eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é o caso desse. Então, se ele tem 6, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica desse carbono? Olha só. Eu tenho aqui, 1s2, tudo bem? 2s2, 2p2. Tudo bem? Agora olha só.
Lembra lá dos números quânticos que a gente desenhava? Olha só, esse daqui eu tenho, né, o orbital S, aí eu tenho aqui, ó, 2 elétrons, tudo bem? Eu coloco aqui, ó, um para cima e um para baixo. Isso aqui quer dizer spin. Spin, né? O que é o spin do elétron? Né? O spin do elétron é o seguinte: você sabe que o elétron é negativo, tudo bem? Então agora imagina só, 2 elétrons têm que dividir o mesmo lugar. Ó, negativo repele negativo, tudo bem? Então os dois ali têm que dividir o mesmo lugar, é uma tristeza, porque um vai repelir o outro. Então tem o spin. O que é o spin? Spin é o seguinte, é o giro do elétron sobre o seu próprio eixo. Então acontece que tem spins contrários. Um elétron gira para um lado, um elétron gira para um lado contrário. E esse movimento gera uma força magnética de atração, que ajuda o elétron a superar um pouco essa força de repulsão elétrica. Então o fato do elétron girar para lados opostos, né, cria uma força então que ajuda a diminuir ali a resultante que a gente tem da repulsão. Tudo bem? Então a gente representa assim. Então aqui, ó, tenho 2 elétrons, spins contrários. Então aqui a mesma coisa que agora. Olha o orbital S. O orbital S, eu tenho o seguinte, ó, 2 elétrons, eu vou pôr um para cima, um para baixo. E aqui o P, eu tenho então aqui, ó, 3, tudo bem? E aqui agora eu vou colocar os elétrons. Então eu coloco um elétron em cada. Né? Eu não vou colocar os elétrons juntos, porque já que eles são negativos, eles preferem ficar, né, distantes um do outro. Então vai ficar mais fácil cada um ficar em uma casinha do que os dois ficarem juntos. Então nós temos essa configuração aqui no estado fundamental do carbono. Tudo bem? Então é dessa maneira. Acontece o que agora, galera? Acontece o seguinte, acontece que ligação covalente, ela ocorre em orbital semi-preenchido. Semi-preenchido. O que quer dizer esse orbital semi-preenchido? Olha só. Aqui tá vendo que tem um elétron? Ou seja, a ligação covalente aqui tem um elétron. Ou seja, aqui está precisando de um outro elétron aqui. Então a ligação covalente vai se dar nesses 2 orbitais. Nesse e nesse que está semi-preenchido. Aí você fala para mim, Paulo, se eu só tenho 2 semi-preenchidos, quer dizer então que o carbono vai fazer só 2 ligações? Isso. Né? Então, aqui, essa configuração, o carbono faria somente 2 ligações, porque eu só tenho 2 orbitais semi-preenchidos. Tudo bem? Aí é o seguinte, pessoal, e não é isso que acontece, não é verdade? A gente vê, né, que Kekulé postulou, e nós vimos, todos os exercícios que nós fazemos, o carbono faz 4 ligações. O carbono faz 4 ligações. Mas por que isso? Por causa de um fenômeno que é chamado de hibridização ou hibridação. Tá? O que é isso, a hibridização? Tudo bem? Esse termo é usado na biologia, na genética, né? Quando se refere a cruzamento de espécies diferentes. Você cruza 2 espécies e nasce um híbrido. Né? Um híbrido é uma mistura ali das 2 espécies, não é verdade? Vocês sabem disso melhor que eu. Tá? Eu só estou dando um chute aí. No estado excitado, né? O que é o estado? É o estado de energia para que o carbono se encontre dessa maneira. Que maneira? Hibridizado, ou seja, esses orbitais aqui, ó, esses orbitais S e o P, eles fazem o seguinte, eles se misturam, tudo bem? Então olha só, aqui eu tinha um orbital S e aqui eu tinha um orbital P, tudo bem? E o que eu tenho agora? Eu tenho que eles estão se misturando, tudo bem? O orbital S então vai se misturar com o orbital P, formando um orbital S-P-P. Aí vai depender com quantos eles se misturam. Então olha só, o orbital S se juntou agora com o orbital P. Tranquilo? Agora olha só, agora é um orbital só.
Não é verdade? Se é um orbital só, esse elétron vai querer ficar dividindo o quarto com isso aqui, sendo que vagou um quarto lá? Não, né? Porque eles são negativos, tem repulsão. Então esse elétron vem para cá que está vazio, porque isso é melhor para ele, né? Gasta menos energia ficar longe de um outro elétron que é negativo. Então quando esses orbitais se hibridizam, se misturam, os elétrons se configuram assim, ó. O elétron que estava aqui no S vem para esse último, e agora eu fico com quantos orbitais semi-preenchidos? Com 4 orbitais semi-preenchidos. Tudo bem? Eu fico com 4 orbitais semi-preenchidos. Tudo bem? Agora, como um orbital S se juntou com 3 orbitais P, um orbital S se juntou com 3 orbitais P, eu tenho uma hibridização que tem nome sp3. Por quê? Porque é um S com 3 P's. E isso faz com que ele faça 4 ligações. Então, por isso, né, na verdade, essa é a forma que o carbono assume, né, no nosso ambiente aqui no planeta Terra, com as energias que nós temos. Ele assume dessa maneira, é o estado excitado dele, tá? É quando ele hibridiza, nós temos isso daqui. Então nós temos aqui um carbono capaz de fazer 4 ligações. Então todo carbono que a gente encontra por aí, nessas ligações que a gente vai trabalhar agora, ele está assumindo alguma hibridização. Nesse caso, a hibridização sp3 permite com que ele faça 4 ligações simples. Então nós temos um carbono dessa maneira, ó. Nós temos um carbono capaz de fazer 1, 2, 3, 4 ligações simples. Mas espera aí, por que você escreveu desse jeito aqui? Porque é o seguinte, tá? A maneira como o carbono se organiza no espaço agora, né, com essa hibridização, ele se organiza no espaço como se fosse um tetraedro. Tudo bem? Ele fica ali, né, o carbono fica ali no centro de um tetraedro e nos vértices são os ligantes. Tudo bem? Por isso que eu desenho assim, porque o tetraedro, ele é uma figura espacial, certo? Então, se ele é uma figura espacial, ele sai do plano. Então, eu coloco assim, ó, essa ligação eu desenho para mostrar que tem um ligante saindo do plano. Essa daqui eu mostro que tem um ligante entrando no plano. E esses dois estão no plano. Tudo bem? Então eu tenho um ligante no plano, outro ligante no plano. Esse daqui está de trás do quadro, né? Essa daqui está atrás do quadro. E essa daqui está na frente do quadro. Tudo bem? Formando então essa geometria tetraédrica. Por isso, né, toda vez que eu vejo uma hibridização sp3 ou um carbono fazendo 4 ligações simples, eu falo que ele tem uma geometria tetraédrica. E falo o seguinte, que o ângulo das ligações aqui, ó, que o ângulo das ligações entre os ligantes é de 109 graus e 28 minutos. Tudo bem? 109 graus e 28 minutos, né? Assumindo então essa geometria tetraédrica. Tudo bem? Então essa é a primeira hibridização que o carbono pode fazer, uma hibridização sp3, quando um orbital S se mistura com os 3 P's. Tudo bem? Ó, o orbital S é uma esfera, o orbital P é um halteres. Quando eles se misturam, lembra que a gente falou, é uma mistura, eles formam um orbital diferente, alguma coisa assim, ó, né? Um pouquinho menor aqui. Eu sou muito ruim para desenhar, né? Você consegue achar desenhos bem bonitos na internet se você digitar no Google. Tudo bem? Então tá. Nós vimos então a primeira hibridização, que é a hibridização sp3. Vamos para a segunda hibridização. A segunda hibridização acontece o seguinte, olha só. Nós vimos lá que nós temos o orbital S e os orbitais P, tudo bem? A segunda hibridização é o seguinte, o orbital S vai misturar somente com 2 orbitais P, tá? Aqui misturou com os 3, aqui nós vamos ter o quê? Ó?
vamos ter o S se misturando, tudo bem? Com dois orbitais P e sobrando um orbital P aqui sem se misturar, tudo bem? Então esse orbital P aqui vai ficar sem se misturar, a gente vai falar que ele é um orbital P puro, tá? P puro. Puro porque ele não se misturou. Então tá, a gente tem um orbital P puro, que está aqui, e temos uma hibridização, ó, um S com dois P's. Ou seja, essa é uma hibridização sp2. Tudo bem? Uma hibridização sp2. Tranquilo? Como que é a hibridização sp2? A hibridização sp2 é de um carbono que faz uma dupla ligação. De um carbono que faz uma dupla ligação. Por quê? Porque, pessoal, quando eu tenho um orbital P puro, o orbital P puro é responsável pela ligação π. Tudo bem? Então, esses orbitais aqui, da hibridização sp2, eles vão fazer as ligações sigma. Tudo bem? Eles vão fazer a ligação sigma. Tranquilo? Vão ser as ligações simples. E aqui, o orbital P puro é responsável por essa ligação aqui, ó, a ligação π. Eu tenho, ó, sigma, 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 tenho as três sigmas e tenho a ligação π, que é feita com o orbital P puro, ou seja, aquele orbital que não se mistura. Tudo bem? Então, nós temos esse formato aqui, ó. Nós temos um carbono que vai fazer uma ligação π, tudo bem? E vai assumir essa geometria. Qual geometria é essa? Ó, essa aqui é a tetraédrica, essa aqui não está fazendo um triângulo? Olha só, parece um triângulo. Então, essa daqui é a geometria trigonal plana. Tudo bem? Trigonal plana. Tranquilo? E o ângulo entre os ligantes aqui é de 120 graus. O ângulo entre os ligantes é de 120 graus. E o nome dessa geometria é geometria trigonal plana. Tranquilo? Então essa é a segunda hibridização que o carbono vai sofrer. Agora vamos para a terceira e última hibridização. Olha só, a terceira e última é o seguinte. Eu tenho aqui de novo, né, os orbitais S e os orbitais P, né, no estado fundamental. Nós vimos que eles podem hibridizar. Na terceira hibridização, um S vai se juntar somente com um P, deixando dois orbitais P puros. Tudo bem? Então aqui, ó, um orbital S vai se misturar com só um orbital P, tá? E vão sobrar aqui dois orbitais P puros, ou seja, que não se misturaram. Então, nesse caso, eu tenho a hibridização SP. Hibridização SP. E eu tenho orbitais P puros. Ou seja, se eu tenho dois orbitais P puros, quantas ligações πs que vão se formar? Duas. E em que caso nós temos duas ligações πs? Olha só, lembra que nós vimos? Nós temos quando o carbono faz uma tripla, tá? Então eu tenho aqui, ó, sigma π. Então aqui eu tenho duas ligações π. Ou quando um carbono faz duas ligações duplas. Tudo bem? O carbono não faz quatro? Faz, ele pode fazer duas duplas, ó. Sigma π, sigma π. Tudo bem? Então, nesses dois casos, nós temos aqui duas ligações πs. Tudo bem? Então, se eu tenho duas ligações πs, tá? Eu tenho a hibridização SP. Ou seja, olha só a geometria, não é uma linha? Então, isso deixa o carbono com uma geometria linear. Um ângulo de 180 graus, porque é linear. Ângulo de 180 graus. Tudo bem? Então tá, a hibridização SP, quando um orbital S se mistura somente com um P. Tudo bem? Deixando aqui os orbitais P puros. Então eu tenho duas, né, ligações πs. Tranquilo? Então só para recapitular, olha só. Hibridização SP3, geometria tetraédrica.
Ângulo de ligação 109 graus e 28 minutos. Tá bom? Repete comigo. Vamos lá. Ó. Hibridização SP3. Geometria tetraédrica. Ângulo de ligação 109 graus e 28 minutos. Vamos lá. Ó. Hibridização SP2. Geometria trigonal plana. Ângulo de ligação 120 graus. Vamos lá, última. Hibridização SP. Geometria linear. Ângulo de ligação 180 graus. Tudo bem? 180 graus. Tranquilo? Então essas são as hibridizações do carbono. E aí galera, muito obrigado por assistir mais uma aula aqui no Química Total. Valeu! Mas espera aí, se você quer saber quais serão os conteúdos das nossas próximas aulas, se você quer saber quando sairão as nossas próximas aulas, curta a nossa página no Facebook. É uma ótima maneira de você ajudar e ainda por cima ficar informado de tudo que acontece aqui no Química Total. Beleza? Agora, se você é aquele cara esforçado, né, ou aquela mina esforçada e quer dar um upgrade aí nos seus estudos, entre no nosso site quimicatotal.com.br. Lá você encontra listas de exercícios e assim você pode treinar tudo que a gente estudou aqui nos vídeos. Além disso, no nosso site você também encontra todas as matérias organizadas, divididas por áreas da química, geral, físico-química, orgânica, tá ok? É uma ótima maneira de você se manter organizado, tranquilo? E por último, galera, curta o nosso vídeo, você ajuda pra caramba, e se inscreva no nosso canal, que é outra grande maneira de ficar por dentro de tudo que vai acontecer no Química Total nessa temporada. Tranquilo, galera? Então, um grande abraço e obrigado.